É isso, gente. Agora nós vamos então conversar com a Arlete Menegatti, que vai falar sobre o que é a constelação, porque tem gente que manda e-mail dizendo, olha, minha data de nascimento, meu horário de nascimento é tal, é assim que faz a constelação. Então, como ainda é um termo muito novo aqui no Brasil, e as pessoas confundem um pouco com o mapa astral, né? Então, a Arlete também vai falar sobre isso, né, Arlete? Bom dia de novo. Bom dia, bom dia. Vamos tentar falar rapidamente sobre algo tão profundo, mas vamos lá, né? A constelação sistêmica familiar, que é o nome desse método, foi criado por um alemão, Bert Hellinger, que é um teólogo, filósofo, psicoterapeuta. E esse método, o objetivo dele é olhar para questões, para problemas da nossa vida de uma maneira muito mais ampla do que a nossa visão individual. Então, através da constelação, a gente consegue olhar sistemicamente, a gente olha através do grupo, né, da consciência familiar daquela pessoa. E aí a gente consegue perceber o quanto nós estamos ligados, o quanto nós estamos conectados e que todas as histórias, as vivências dos nossos antepassados se refletem em nós, né? A gente muitas vezes está repetindo um padrão de comportamento que na verdade foi de alguém por algum acontecimento, algum fato, que muitas vezes a gente não tem nem noção, nem tem consciência, né, que aquela pessoa ou existiu, ou que aquele fato existiu na vida dela, e hoje a gente está a serviço, a gente diz, né, a gente está emaranhado com aquele mesmo problema, com aquela mesma vivência de um ancestral nosso. E a gente repete esse comportamento sem ter a menor consciência. Agora, tem gente que fala assim, mas se eu não conheço o que aconteceu lá atrás, isso vai me afetar de alguma forma? Então, é como a lei da gravidade, né, gente? A gente tendo conhecimento ou não da existência dela, se você se jogar de algum andar, você vai cair. A mesma coisa são as leis do sistema familiar. Elas atuam num bebê, numa pessoa de idade, no irmão mais velho, no mais novo, ela atua, a gente sabendo ou não, tendo consciência ou não, né, Arlete? Tendo consciência ou não, por isso muitas vezes nas constelações aparecem algumas histórias que a própria pessoa nem sabe daquela história, e depois de um tempo isso acaba vindo à tona ou não, mas faz uma transformação imensa naqueles membros que participaram da constelação. E você está falando isso e eu estou me lembrando agora de algo que eu soube há pouco tempo, que a própria ciência, ela está com um ramo que estuda hoje, que é a epigenética comportamental, que estuda esse ramo da genética, onde eles estão vendo, estão estudando e comprovando que a gente herda não só a cor dos olhos ou a cor da pele, mas também os traumas, as vivências, as tendência suicida, tendência ao alcoolismo, a gente também herda dos nossos ancestrais. Isso é interessante, né, Simone, porque é algo que a constelação vê há 40 anos, outras linhas de pensamento também falam sobre isso, mas eu acho importante que a ciência também possa olhar, né, comece a olhar para isso e também traga casos, né, com a forma dela de comprovação, né, porque a gente tem comprovações milhares há muito tempo, né, empíricas, mas que traga também comprovações científicas, porque tem gente que precisa disso, né, que precisa ter esse aval. E é importante também, né? É importantíssimo, né, porque dá outro tipo de noção aqui para a gente também, né, que está englobada no que a gente já está trabalhando e fazendo há muito tempo. Tem um caso de uma cliente, ela veio constelar, a questão dela é que ela não se sentia, ela sentia que ela não tinha um lugar, ela falava, eu não consigo fazer parte, nem na minha família, nem no meu trabalho, nem com meus amigos, é como se eu não fizesse parte, né, eu não tenho um lugar para mim. E quando a gente montou a constelação dela, apareceram irmãos, né, que morreram, que faleceram. Começou pela irmã dela, que foi abortada, uma irmã. Só que nessa constelação apareciam muitos irmãos. E por várias mortes, né? Não importa, acidente, doença, suicídio. E o que aconteceu nesse sistema?
principalmente quando é algo que causa um trauma, como um acidente grave, ou a morte de uma criança, ou um suicídio, a família vai deixando de falar. Evita falar no assunto porque está evitando a dor, na verdade. Esse trauma causa muita dor. Então, você vai deixando de falar naquela história, naquela pessoa, e com o passar do tempo, as outras gerações não sabem nem da existência, nem do nome daquela pessoa que foi um tio às vezes, nem tão longe, né? Mas a pessoa não sabe, né? E a pessoa não sabe. E o que acontece? Essas pessoas ficam sem um lugar, né? Elas são excluídas exatamente para evitar a dor em alguns casos, né? Não é nem por um julgamento, mas às vezes até por evitar essa dor. E só que essas pessoas ficam sem um lugar, né? E o que acontece é que os descendentes que vêm ficam identificados, emaranhados com essa história. E aí, quando, através da constelação, é possível a gente olhar para isso e dar um lugar para essas pessoas, os outros descendentes não se identificam mais e não precisam repetir essa sensação e esse comportamento. O legal da constelação é que ela tem 3 fases, né? A fase de diagnóstico, né? Que a gente traz à tona o que realmente está acontecendo. Depois, a fase da onde realmente pode ocorrer a cura, ou seja, se faltava alguém, é colocado a pessoa que falta ali com a devida história, com o devido respeito, enfim. E a terceira fase é levar a pessoa para o lugar, um outro lugar, né? Então, que essa geração possa agora ir para um outro lugar, se for possível, tudo isso dentro de uma constelação, porque às vezes isso não é possível, né, Arlete? É verdade. A constelação, ela vai até onde é possível não só para a pessoa que está sendo constelada, mas para os membros todos da constelação, né? E por mais que a gente não chegue no ponto, né, na maioria delas é possível chegar, mas mesmo quando não é, todo o movimento que foi feito já traz benefícios enormes e transformações muito grandes. Eu queria só comentar uma coisa nessa constelação, que apareciam os irmãos, não só os que morreram, mas entravam os irmãos que ficaram vivos, e fez uma fila, assim, de gente. E o quanto esses irmãos que ficaram vivos, eles tiveram, aparecia muito a dor, o medo deles e a culpa. Porque se o meu irmão não pôde viver, eu também não. Né? Então, o quanto essa moça estava identificada com as duas coisas, né? Era uma identificação dupla aí, porque também ela não se sentia no direito, existia uma culpa e também acabava boicotando algumas situações. E é muito difícil você chegar a isso, conseguir ver isso sozinho, porque não faz parte da nossa consciência individual que é possível trabalhar ou perceber. Está na consciência do sistema familiar, é algo maior. Né? E esse tipo de situação é possível ver através da constelação, porque a gente acessa a consciência do sistema. E mexe nessa consciência e todos, né, vão sentir esse benefício, né, Arlete? Isso que é legal na constelação. A pessoa não vem constelar e trabalha só ela, né, como talvez numa terapia, numa terapia só a mim. Não. Ela trabalha o todo, né? O todo. E eu sempre falo, antes de começar uma constelação, que a gente está constelando não só aquela pessoa que está sentada, e sim o sistema daquela pessoa. Então, as pessoas que entram como membros e aparecem naquelas constelações, elas estão sendo beneficiadas. Não importa se estão presentes, não é preciso estar presente, não importa se saibam que aquela constelação está sendo feita ou não, ou se estão encarnadas ou estão desencarnadas, todos são beneficiados. Então, é interessante porque ela atua, né, ela é atemporal, né, porque ela está atuando na pessoa desse momento, nos ancestrais e nos descendentes, porque a hora que a gente consegue dissolver esses emaranhamentos, esses nós que existem no passado, a gente libera a nossa geração e as gerações seguintes também. Então, ela atua também, é atemporal, né? É verdade, gente, em vários níveis. Então, é maravilhoso. Arlete, você trabalha em Jundiaí, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre como funciona o seu trabalho.
Eu tenho um espaço que eu trabalho em Jundiaí, com constelações em grupo, constelações individuais. Logo eu vou estar em Campinas também, num espaço em Campinas. Eu vou falar isso, divulgar isso para vocês. Maravilhoso, gente, porque isso tem que... Toda essa a região que você está é uma região maravilhosa, que as pessoas buscam qualidade de vida, né? E ter essa oportunidade de fazer uma constelação sem precisar vir para São Paulo, porque já moram lá, para não ter que ficar vindo para cá, né? Então, realmente vale a pena. Você ir para Campinas também é muito legal. A ideia é facilitar ainda mais, porque eu tenho muita gente dessa região de Piracicaba, Limeira, Campinas, e que fica mais fácil se for lá, né? Mais perto. Então, eu vou continuar em Jundiaí e vou ter em Campinas também. Eu vou divulgar isso para vocês através do site aqui da rádio. Está muito próximo. Então, gente, eu vou dar o telefone da Arlete, também o site e o Facebook. Então, o nome dela é Arlete Menegatti, o site dela é arletemenegatti.com.br, o Facebook Arlete Menegatti e o celular é 97310-5511. Então, 97310-5511. Essa semana você tem constelação que dia, Arlete? Na quarta-feira à tarde, é dia 11 a 1h da tarde. Então, dia 11, agora na quarta-feira, 1h da tarde. Isso mesmo. Então, é só te ligar ou ligar aqui para o meu telefone em São Paulo, que também a Neuci, se você não consegue falar com a Arlete, a Neuci também agenda. 3258-8909. 3258-8909. O celular da Arlete também é 11 97310-5511. 97310-5511. Bom, acho que ficou bem claro, né, Arlete? Mas a pessoa tem que assistir, né? Eu acho que vir participar, você ganha muito como representante, é muito legal. E você, participando, você também mexe nas suas coisas, você também se constela, né? Exatamente. Isso é importante que você falou, porque por mais que a gente explique, né, Simone, para compreender como é que isso funciona, como que chega-se a essa conclusão, como é que vai parar lá, é só assistindo realmente, né? Então, para quem não conhece, assista a um workshop de constelação que vai conseguir compreender bem. É isso aí. Então, obrigada, Arlete. Eu é que agradeço. E parabéns pelo seu trabalho lá nessa região tão linda.